Então, como eu falava no bloco anterior, essa preocupação, essa pergunta que sempre é feita, se a regionalização ofende a Organização Mundial do Comércio, se ela vai de encontro à Organização Mundial do Comércio, a resposta e o posicionamento da OMC é um só. Ele diz que a OMC diz que não, ela estimula inclusive ao regionalismo, e ela diz que sobre o aspecto internacional, que esse regionalismo até facilita, porque ele reduz obstáculos, né, que possam existir, barreiras alfandegárias, como eu vou falar daqui a pouco sobre barreiras alfandegárias, enfim, para a gente poder compreender, então, o regionalismo ele não é mal visto pela Organização Mundial do Comércio. Há, claro, dentro da Organização Mundial do Comércio, regras para regular esse regionalismo, como vocês vão ver no próximo bloco, ali adiante. Né? Então, não é necessariamente uma ofensa ao multilateralismo do comércio a existência dos blocos regionais. Existe dentro da Organização Mundial do Comércio uma regra que diz que é a regra da nação mais favorecida. Né? Essa regra da nação mais favorecida, ela também é chamada de princípio da não discriminação. Significa, em tese, que tudo aquilo que um Estado oferece para o bloco deve oferecer para os demais. Para que haja um tratamento igualitário, é necessário que os Estados dominantes também ofereçam as mesmas condições para os estados em desenvolvimento. Mas, para que não se entre em choque com a questão do regionalismo, há ali uma ressalva. E a ressalva diz o seguinte, que essa regra, o princípio da não descriminalização, ela é sempre aplicada desde que não haja, né, entre os estados, acordos regionais, ou que não haja uma união aduaneira. Enfim, se você for analisar, você vai perceber então que é uma regra, mas é uma regra bastante flexível e é baseada justamente nisso, né, que a gente observa essa relativização quando se diz respeito aos países mais dominantes. Eu vou falar daqui a pouco sobre a complexa questão dos Estados Unidos. Né? Vamos falar sobre o GATT, aqui no item 2.2. Para você entender o que é GATT, né, nós não temos uma tradução bem certinha para o português. Mas o G é de General, A de Agreement, o T de Tariffs, o primeiro T, né? E o próximo é de Trade, né? De acordos, né? De regra, por assim dizer, de pacto. Então, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Bom, talvez seja essa a definição melhor que a gente pode encontrar para GATT. O GATT, na verdade, ele o que é, na verdade? É um conjunto de acordos que os estados já vinham praticando muito antes da Organização Mundial do Comércio. Esses acordos, né, esses GATTs eram feitos para poder reduzir as tarifas, para igualar as tarifas aduaneiras, né? Ou pelo menos reduzir essas tarifas. E não necessariamente a criação de um bloco econômico, a criação de uma área de livre comércio. O fato é que, como resultado desses GATTs que vieram sempre sendo praticados, surgiu em 1994, através da junção desses acordos, né, a Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio tem vários pilares, mas um dos grandes pilares da Organização Mundial do Comércio é combater as práticas nocivas dentro do comércio exterior, dentre elas o dumping. Talvez alguns de vocês já ouviram falar em dumping. Dumping é mais ou menos o seguinte:
dois estados ou um estado muito forte jogar o preço do produto lá embaixo, né? Forçar os seus concorrentes a vender o produto também muito baixo, até que os concorrentes não tenham mais o produto. Quando os concorrentes não tiverem mais o produto, só ele tiver, ele vai jogar o preço que ele quiser no produto, né? Isso vai fazer com que lá adiante haja, né, uma problemática muito grande. Aconteceu isso alguns anos atrás com a crise do petróleo, né? Os países árabes entenderam que eles eram os únicos grandes produtores de petróleo, jogaram o preço do petróleo lá em cima, que gerou a primeira crise do petróleo, e se não me falha, em 1973. Depois, lá no final, em 1970, e outra coisa de 73 também, foi a questão do apoio que os Estados Unidos deram, ali em 67, a Guerra dos 6 Dias dentro do Estado de Israel, né? Então, como resistência, né, a esses países árabes, jogaram o preço do petróleo lá em cima. Em 1979 teve a segunda crise do petróleo, dessa vez provocada pela guerra entre o Irã e o Iraque, e o preço e os países exportadores de petróleo, aproveitando isso, jogaram o preço do produto lá em cima, né? E que gerou sérios problemas econômicos naquele período. E esse dumping, né, que é jogar o preço lá embaixo, acabar com os concorrentes e depois jogar o preço lá em cima, ele é sempre combatido pela Organização Mundial do Comércio. Toda prática abusiva, eu vou dar outro exemplo aqui de prática abusiva, que a Organização Mundial do Comércio também entrou em cena. Os Estados Unidos concedia subsídios para os seus plantadores de algodão. Subsídio não é empréstimo, né? Subsídio é ajuda e é um bônus, onde a pessoa não precisa pagar depois. E o Brasil se sentindo prejudicado, os produtores de algodão do Brasil se sentindo prejudicados, porque o Brasil não tinha condições de conceder essa mesma vantagem, ajuizou uma ação no OMC, e a OMC então obrigou os Estados Unidos a suspender esses subsídios para os seus plantadores de algodão, para que os plantadores de algodão americanos não ficassem, né, em desigualdade, os brasileiros em desigualdade com os americanos.